Oi, tudo bem? Eu quero falar com você um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero conversar com você e iniciar essa conversa comentando sobre uma série americana que passa no canal NBC chamada This Is Us, que fala sobre uma família, a família Pearson, em que como personagem do pai é o Sr. Jack, que conta que é um homem trabalhador, amoroso, que ajuda a unir a família, mas ainda assim ele sofre com a sombra do pai. E o seu pai, ele tinha um problema, um transtorno, que era um transtorno com alcoolismo, e agora o filho, que agora é pai, o Jack, ele também tem esse problema. E apesar de todas as suas qualidades, ele não consegue deixar, não consegue abandonar o alcoolismo. E os seus filhos, Randall, Kevin e Kate, mesmo sofrendo, mesmo vendo a dificuldade desse transtorno, ainda assim parece que mantêm o mesmo transtorno e continuam o alcoolismo que começou no avô, passou pelo pai e agora termina nos filhos. E é por isso que hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre vícios. E talvez você esteja se perguntando, mas vício é algo normal do dia a dia do ser humano? E eu te falo que, de certa forma, até que é, porque no mundo em que vivemos, é muitas vezes normal a pessoa manter um vício ou adquirir um vício ao longo da vida. E sabe por que isso acontece? Assim como a ficção, através dessa série This Is Us, fala de algo, de um vício, de um transtorno psiquiátrico, a ciência ela também confirma os transtornos psiquiátricos, que são transtornos que muitas vezes são vícios em que nós adquirimos no dia a dia, ou que muitas outras vezes nós já viemos com alguma certa carga genética no nosso ser. A Universidade de Fudan, em Xangai, na China, ela fez um estudo com roedores. E esses roedores eles foram submetidos ao uso de alguns entorpecentes, principalmente a maconha. E agora esses roedores eles viveram a vida deles normalmente, acasalaram, tiveram filhotes. E o que se notou é que filhotes que tiveram pais, que tiveram contatos com qualquer tipo de entorpecente, tinham pelo menos 50% a mais de predisposição a viciar em qualquer outro entorpecente. Isso, no ser humano, deixa de ser 50%, mas se torna ao menos 20% de predisposição para o indivíduo que teve pai, avós ou então qualquer parente de primeiro grau que usou ou teve qualquer tipo de vício, também adquirir esse tipo de vício. Mas a pergunta que começamos a fazer é: o que é vício? Quando nós falamos da palavra vício, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo relacionado a quaisquer tipo de droga, álcool ou qualquer coisa que, de certa forma, é algo feio, é algo que a sociedade reprova, é algo que, ao saber todos ou a maioria das pessoas que estão ao redor, de certa forma, repudia ou deixa de lado. Mas o problema é que vícios não é só isso. Vícios pode ser várias coisas, e para eu e você entendermos, nós precisamos compreender quais são os conceitos que norteiam a palavra vício. Se nós pegarmos a etimologia da palavra vício, ela deriva da palavra em latim vitium, que significa defeito, que significa perda, ou seja, é algo que não está bom. Mas quando você pega os conceitos tanto do dicionário, nesse caso aqui o dicionário Aurélio, quanto da Organização Mundial de Saúde, o dicionário Aurélio ele vem falando para mim e para você que vício é algo que torna mal, é algo que estraga, é algo que deteriora, ou seja, é algo que devido a um hábito, devido a uma sequência, faz com que o indivíduo tenha essa sequência e aquilo se torne um hábito na vida dele. E aquilo se torna algo que traz e faz mal ao indivíduo. Já a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua vício como uma doença psicoemocional. Ou seja, para você compreender melhor, você precisa entender que o vício, ele
se torna um hábito. E a diferença entre um vício e um hábito é o que esse hábito que leva a um vício traz em consequência não só a vida do indivíduo, mas a vida da pessoa. Ou seja, a pessoa deixa de fazer aquilo que é necessário, ela deixa de fazer aquilo que é essencial e passa a fazer aquilo que se tornou um vício, que é algo prejudicial, mesmo deixando o que é de responsabilidade da pessoa de lado. Ela faz aquilo a qualquer custo, sem pensar no que pode acontecer, sem mensurar como as pessoas vão ficar, o que vão pensar. A única coisa que ela quer é realmente tirar, naquele momento, aquela vontade de praticar aquele hábito. Mas agora eu quero te falar um pouquinho sobre as características do vício. E para você compreender melhor, você precisa entender que o limite entre o hábito e o vício está nas consequências em que aquela ação vai trazer para a vida da pessoa. Ou seja, o indivíduo que está nessa situação, esse indivíduo ele deixa de mensurar aquilo que é certo ou errado, aquilo que vai trazer dano a outra pessoa, talvez a seus familiares ou os seus amigos. Ou seja, aquele vício que foi todo dia praticando, que se tornou um hábito, agora ele precisa sempre fazer, independente se aquilo fere as suas responsabilidades, se aquilo fere o seu trabalho, se aquilo fere a sua família, se aquilo lhe fere, porque aquilo agora ficou algo intrínseco e parece que se a pessoa não faz, ele não consegue viver. Ou seja, se torna algo essencial, toma o lugar daquilo que é importante e agora o vício vai começando a mudar as características da pessoa que se torna um viciado. Mas é fácil nós falarmos de vício quando nós falamos de vício de algo notável, de vício de drogas, de vício de álcool, talvez cigarro, mas muitas vezes nós somos e nos tornamos viciados, mas em coisas que parecem ser pequenas, coisas que parecem que não causam tantos problemas. E talvez eu esteja falando para você, ou você conhece alguém que seja viciado em reclamar, alguém que parece que é viciado em sempre falar mal, ou outro alguém que é viciado em nunca estar contente e sempre reclama. E sabe, vício, quando você pega a palavra, que é algo que faz um estrago, essas coisas também causam estrago na vida do indivíduo que comete. Sabe por quê? Toda vez que a pessoa ela se torna um viciado, ela parece que ela sente prazer naquela situação em específico. E você já notou que parece que às vezes tem pessoas que sente prazer muitas vezes em achar que as coisas não estão indo tão bem, olha para o lado e parece que sempre no lado do vizinho as coisas estão melhores, as coisas são mais fáceis, o emprego é melhor, a família é mais bonita e tudo fica de uma maneira melhor do outro lado do que com a pessoa em questão. Ou seja, trocando as palavras, uma pessoa que tem qualquer tipo de vício é uma pessoa que se torna dependente daquilo. Então não existe somente dependência de álcool, de qualquer tipo de droga, de cigarro. Não, existem vícios de, às vezes, não estar contente com as pequenas coisas. Existem vícios de não ser agradecido. Existem vícios de não olhar o lado bom daquilo que parece que não é tão bom. E muitas vezes nós nos acostumamos com a vida, com pequenos momentos viciantes, e aquilo começa a deteriorar a nossa vida, começa a deturpar a nossa imagem das coisas, das pessoas, e começamos a nos prejudicar dia após dia por causa das circunstâncias que nós mesmos colocamos na nossa vida. Mas hoje eu não quero falar especificamente dados de alguns tipos de vícios. Vamos deixar para um próximo vídeo. Mas hoje eu quero falar em específico os malefícios em geral do vício, para você compreender que vício,
ele começa, é lógico que ele tem um fator genético, sim, mas só que ele, ou como qualquer outra patologia que tem fatores genéticos, ele vai ser trabalhado na nossa vida. Assim como nós colocamos um exemplo bem simples, assim como uma planta, você rega a sementinha, agora cada vez que você vai regando, e no caso dos vícios, com a sua atitude, com as suas escolhas, aquilo vai crescendo e aquilo que antes era uma semente se torna uma pequena planta e aquela pequena planta cresce e se torna uma árvore grande e muitas vezes, e na maioria das vezes, se torna dificultoso para acabar aquilo. E um jornalista egípcio, radicado no Brasil, chamado Leon Eliachar, em um determinado momento ele disse o seguinte, que vício é tudo aquilo que fazemos pela última vez. É mais ou menos assim, sabe quando você faz qualquer coisa e você fala assim, não, é a última vez que eu vou fazer? Isso pode ser para qualquer coisa, talvez um pouquinho de refrigerante que você falou assim, não, eu não vou mais tomar. E agora você fala, não, hoje vai ser a última vez e amanhã nunca mais vou fazer. E talvez esse nunca ou esse amanhã não chega. E agora você começa a se frustrar porque você pensa e fala, poxa, eu tento e só fico na tentativa. E cada dia eu peço ajuda e não consigo, e no outro dia novamente eu caio naquele problema. Sabe, querido, toda vez que você toma uma decisão, aquela decisão ela norteia a tua vida e aquela decisão ela traz consequências para a tua vida. E talvez eu esteja falando para você que tenha uma dificuldade em tomar decisão, em dizer não, em mostrar o que é certo e o que é errado. E é por isso que eu quero te mostrar aí a Bíblia. Qual é a relação da Bíblia com a psiquiatria? Como é que a Bíblia ela fala dos vícios? Será que a Bíblia consegue nos aconselhar sobre alguma coisa? E eu quero te dizer uma coisa, é lógico que a Bíblia nos traz respostas porque Deus te ama e Ele quer o teu melhor. Eu quero começar compartilhando com você um verso que está lá em Provérbios. E não sei se você sabe, mas Provérbios ele foi escrito por o homem considerado mais sábio que já viveu neste mundo. E este homem se chamou Salomão. Salomão ele foi o terceiro rei de Israel. E agora, ele escrevendo o livro chamado Livro de Provérbios, ele fala algo para mim muito importante. E eu quero que você acompanhe e entenda que está lá no capítulo 25, no versículo 28 de Provérbios, que diz assim, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquela pessoa que não tem domínio próprio. É mais ou menos assim, meu amigo. Talvez você esteja perguntando, mas o que é domínio próprio? Sabe qual é a coisa mais difícil de dominar? Não é parar algo, ou não é tentar melhorar algo que você já faz, mas o que é mais difícil de dominar é você mesmo. As tuas vontades, os teus impulsos. Porque muitas vezes a genética vai contribuir sim, mas é a tua vontade que vai falar mais alto. E assim como naquele tempo antigo, quando você estudou em história sobre as cidades feudais em que elas precisavam de proteção, e essa proteção ela era tida nos muros, quanto mais altos, quanto mais largos, maior era a proteção das cidades, chamadas cidades-estados. Assim também somos nós. Nós precisamos, a Bíblia fala, Salomão fala para mim, para você, que nós precisamos nos proteger, que assim como uma cidade que não tem muro, é a pessoa que não tem domínio próprio, ela vai por qualquer coisa, qualquer vento faz ela tomar uma decisão, qualquer escolha, qualquer ouvido, não. Qualquer fala de alguém faz com que esse indivíduo tome uma decisão sem ao menos pesar, sem ao menos pensar, e muitas vezes se frustra, e aquilo que começa com 1 dia, 2, 3, 4, agora se torna um vício que traz não só frustração para a pessoa, mas para todos os que o cercam. Mas eu quero terminar compartilhando com você o último versículo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, e vem falando assim para mim e para você, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Sabe, querido, de acordo com o que nós lemos, a Bíblia ela fala para mim e para você que eu e você podemos fazer o que nós quisermos, na hora que quisermos, quando quisermos, porque Deus ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio, ou seja, Deus nos deu a oportunidade de escolher. Mas só que ele vem falando para mim e para você, olha, presta atenção, eu sei que você pode, e Deus fala assim, eu sei que eu te dei a oportunidade de fazer o que você quiser, mas você precisa aprender a se dominar. E às vezes, o mais difícil de nós dominarmos não são os outros, não são as coisas, mas são nós mesmos, os nossos impulsos, as nossas fraquezas, os nossos anseios. E eu te falo isso porque se nós não nos dominarmos, nós nos tornamos ansiosos, podemos nos tornar depressivos, passamos a ter pânicos devido às decisões que tomamos e muitas vezes não são melhores decisões e nos frustramos porque nos tornamos viciados, muitas vezes não só em algum tipo de droga, ou não só em álcool, não só em cigarro ou quaisquer coisa que parece grandiosa, mas nos tornamos viciados nas pequenas coisas, reclamamos demais, choramos demais, vemos demais os outros e achamos que sempre os outros são melhores do que nós e não valorizamos o que é nosso, não corremos atrás, não buscamos fazer o nosso melhor e sempre nos vitimizamos, esperando que as coisas aconteçam sem nós fazermos nada. Eu quero terminar te contando um conto, mas eu quero que você entenda esse conto a partir do momento em que você compreendeu o que é um vício. Você entendeu? E eu quero que você compreenda que vício é tudo aquilo que eu faço repetidamente, ou seja, aquilo vira um hábito. Mas no caso de um vício, é um hábito maléfico, é algo ruim, é algo que eu continuo fazendo e que aquilo se torna prejudicial não só à minha vida, mas sim na vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. Mas o conto que eu quero te contar, ele tem como título Não Esqueça o Principal. E conta o conto que certa mulher, ela era muito pobre, na verdade ela era paupérrima. E devido a essa situação, ela não via outro jeito e agora desde pequena ela começou a furtar. E agora o tempo foi passando, ela já não era mais criança, agora já era mãe, havia se tornado recentemente mãe e estava andando junto com o seu bebezinho. E agora enquanto ela andava, o conto conta que ela de repente abriu-se numa parede uma porta bem grande. E lá ela viu uma caverna gigante e nessa caverna tinha muitos tesouros, todos os tipos e todas as formas. E agora ela ficou admirada e ela não resistiu e entrou. E agora quando ela entrou, uma voz, ela ouviu dentro da caverna que a voz falava assim, olha, você tem 30 segundos para pegar tudo que você achar de importante. Mas a voz falou o seguinte, mas não esqueça o principal. E agora ela deixa o seu bebezinho lá no chão e começa a pegar tudo que ela podia. E agora começou a contagem decrescente e a voz começou a contar. E agora ela começou a pegar as coisas, encher os bolsos, colocou aonde ela podia colocar. E quando já estava acabando os segundos finais, ela dá de um salto, ela pula para fora, de volta à rua. E a porta se fecha. E agora ela, em um momento, ela olha, viu tanto de coisa que ela tinha pego e ela falou, nossa, eu estou rica. Mas agora ela olha de um lado para o outro e ela vê que ela tinha esquecido o seu filhinho lá dentro. E sabe, aquela alegria mudou de repente para tristeza, porque ela lembrou que esqueceu o principal. Sabe, meu amigo, eu quero terminar te dizendo, escolha com sabedoria, tenha a sensatez de não agir pela emoção, mas fazer as coisas pela razão. E lembre-se, esse livre-arbítrio que Deus te deu, Ele quer que você use da melhor forma, porque Ele quer te ver feliz, porque Ele te ama. E por isso, pare, pensa e faz.
Que Deus te abençoe. Leve esta mensagem adiante e vamos ser bênção às pessoas.